Era uma madrugada fria. O tipo de madrugada que parece abafar qualquer ruído, deixando o ar pesado e denso. Eu tinha acabado de começar no meu novo emprego como motorista de carro funerário. Sei que parece estranho, mas o trabalho pagava bem, e com as contas acumulando, aceitei na hora. Meu turno, claro, era de madrugada, e logo na minha primeira noite, as coisas já pareciam diferentes. Meu trabalho era simples: buscar os corpos no hospital ou no necrotério e transportá-los até a funerária, onde seriam preparados para o velório. Sempre me consideraram alguém cético, então eu pensava que nada naquele trabalho poderia me assustar. Mas eu estava enganado. Naquela noite, o silêncio parecia mais profundo do que o normal. Dentro do carro, o único som era o leve ronco do motor. Olhei pelo retrovisor para o caixão que eu estava transportando. Não sei por que fiz isso, não é como se esperasse ver algo ali. Mas um estranho impulso me obrigou a olhar. Foi então que percebi uma leve condensação no vidro traseiro, como se alguém tivesse acabado de soltar o ar ali dentro. Mas eu estava sozinho, não estava. Balancei a cabeça, rindo de mim mesmo. Era só cansaço. Resolvi ligar o rádio para afastar o silêncio, mas quando o fiz, ele soltou apenas um chiado estático. Rodei o dial, tentando encontrar uma estação, qualquer coisa para preencher aquele vazio, mas o chiado persistia. Desliguei o rádio. Foi nesse momento que senti um calafrio subir pela espinha. A temperatura dentro do carro parecia ter caído bruscamente. É só a madrugada, pensei. O cansaço, a neblina, nada demais. Continuei dirigindo, tentando ignorar a sensação de que havia alguém sentado no banco de trás. Por que eu estava tão inquieto? Era só um corpo que não sentia mais nada, que já não era nada. Mas então, um ruído suave veio de trás. Um arranhar, quase imperceptível, mas inconfundível. Meus dedos apertaram o volante, e minha respiração ficou presa no peito. Lentamente, virei o retrovisor para olhar para o caixão novamente. Estava do mesmo jeito, fechado. Respirei aliviado. Mais uma vez, tentei me convencer de que era só a minha mente pregando peças. Mas então, ouvi outro som. Dessa vez, foi uma espécie de suspiro, tão fraco que poderia ser facilmente ignorado, se não estivesse vindo do banco de trás. De repente, senti uma presença ao meu lado, como se alguém tivesse se inclinado sobre mim. Sem coragem de olhar, acelerei. E enquanto eu apertava o volante com força, eu podia jurar que o ar ao meu lado parecia gelado, como se uma figura invisível estivesse lá, parada, me observando. Minha respiração ficou pesada, mas eu sabia que precisava manter o controle. Afinal, não era hora de perder o foco. Aliás, se você já se pegou sentindo um calafrio inexplicável enquanto dirigia sozinho ou teve a impressão de que alguém estava te observando, aproveita esse momento para dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar essa história com seus amigos. Afinal, quem sabe quantos de nós já tiveram uma experiência parecida, não é? Voltei a focar na estrada, tentando afastar aquele pensamento. A cada quilômetro que avançava, mais desconfortável eu ficava. O silêncio dentro do carro parecia se transformar em algo mais denso, quase palpável. Eu sentia o peso da presença ao meu lado, como se alguém, ou alguma coisa, estivesse apenas me observando, pacientemente. Meu coração batia forte, e uma voz dentro de mim me dizia para parar o carro e sair correndo. Mas eu sabia que não podia. Era só o meu primeiro dia e eu não queria parecer um covarde logo de cara. Forçando-me a pensar racionalmente, tentei lembrar das histórias que meu pai contava. Ele também era motorista de funerária, e sempre dizia que o segredo para fazer esse tipo de trabalho era manter o foco, lembrar que, dentro daquele caixão, havia apenas um corpo, nada mais. Mas, por mais que eu tentasse, parecia impossível afastar a sensação de que algo não estava certo. Depois de alguns minutos, cheguei ao cruzamento antes de pegar a estrada principal. Diminuí a velocidade, aproveitando para recuperar o fôlego e deixar a mente clara. Enquanto esperava o sinal abrir, olhei novamente para o caixão através do retrovisor. Meus olhos congelaram ao ver o que parecia ser uma pequena marca de mão, como se alguém tivesse tocado o vidro interno. Engoli em seco. Será que eu tinha notado aquela marca antes? Tentei me lembrar, mas tudo estava meio confuso. Talvez o pessoal do necrotério tivesse deixado a marca por acidente ao fechar o caixão. Sim, claro, era a única explicação lógica. Mas a dúvida começou a corroer a minha confiança. O sinal ficou verde, e eu segui adiante. Dessa vez, com o pulso acelerado, decidi que chegaria o mais rápido possível à funerária.
Quanto antes eu deixasse aquele caixão, melhor. Mas quanto mais eu tentava me concentrar na estrada, mais a sensação de estar sendo observado se intensificava. A presença ao meu lado parecia ganhar força, uma pressão crescente que se acumulava no ar. Alguns minutos depois, passei por um trecho escuro da estrada, onde as árvores quase bloqueavam o céu. Naquele instante, ouvi um leve toque vindo da parte traseira do carro. Meu corpo ficou tenso. Eram batidas suaves, insistentes, quase como se alguém estivesse tentando sair do caixão. Com as mãos trêmulas, liguei o rádio novamente, numa tentativa desesperada de abafar o som. Mas o rádio, que antes só emitia estática, agora soltava uma espécie de murmúrio baixo, indecifrável, como vozes distantes sussurrando algo. Abaixei o volume, mas as batidas continuaram, cada vez mais frequentes. De repente, o som parou. Por um breve momento, senti alívio. Mas então, algo mais estranho aconteceu. O espelho retrovisor começou a se embaçar, como se alguém estivesse respirando forte, bem ali, atrás de mim. Eu não podia ver nada com clareza, mas a imagem começou a se contorcer, quase como se um rosto estivesse começando a se formar no vidro. Respirei fundo e tentei manter o foco. Era só a minha mente brincando comigo, mas será que era mesmo? Minhas mãos estavam úmidas de suor, e o volante parecia escorregar nos meus dedos. A estrada estava deserta, mas, por um segundo, pensei em parar o carro e sair para respirar um pouco. Porém, eu sabia que se parasse, seria ainda mais difícil continuar. Decidi então que a melhor forma de enfrentar aquele medo era confrontá-lo. Olhei novamente pelo retrovisor, com mais calma dessa vez, tentando entender o que exatamente estava acontecendo. A marca que parecia uma mão estava lá, e ainda mais nítida agora. Então, algo inesperado aconteceu. A luz interna do carro piscou, apenas por um segundo, mas o suficiente para que eu visse, pelo canto do olho, uma sombra no banco de trás. Ela não tinha contornos definidos, mas estava lá. Fechei os olhos por um momento, tentando recuperar o controle. Quando abri os olhos novamente, a sombra tinha desaparecido. Eu não sabia se havia realmente visto algo ou se minha mente estava pregando peças, mas a certeza de que havia algo no carro comigo era inegável. Meu corpo estava tenso, como se cada músculo estivesse preparado para reagir a algo que eu não podia ver. A cada segundo que passava, a ideia de que eu estava sozinho no carro parecia menos verdadeira. Respirei fundo e decidi que precisava manter a calma, precisava chegar à funerária. Com sorte, o estranho mal-estar que estava sentindo desapareceria assim que eu entregasse o corpo e saísse daquele carro. Acelerando um pouco, comecei a me aproximar de uma pequena área de descanso na beira da estrada. Pensei em parar por um minuto, talvez até sair do carro, mas só de imaginar o que eu poderia encontrar se abrisse a porta de trás, uma onda de pavor me fez desistir da ideia. Foi então que o carro começou a ter problemas. Primeiro, os faróis piscaram, depois o motor deu um solavanco. Soltei um palavrão e olhei rapidamente para o painel, mas não vi nada fora do normal. Só que, segundos depois, o motor começou a engasgar, como se estivesse perdendo força, e o carro reduziu a velocidade, sem que eu tocasse nos freios. Uma sensação de desespero tomou conta de mim. Eu estava no meio do nada, sem sinal no celular, com o corpo no caixão atrás de mim e com algo, seja lá o que fosse, que parecia ainda estar me observando. Engoli em seco e apertei o volante, tentando manter a calma. Resolvi tentar mais uma vez ligar o rádio, talvez para me distrair, mas assim que o fiz, uma voz saiu das caixas de som. Era uma voz rouca, sussurrante, que falava em um tom quase inaudível. "Não vai chegar lá", ela dizia. O som estava baixo, como se alguém estivesse falando do fundo de um túnel. A frase foi repetida mais uma vez, e, num impulso, bati no painel do rádio com força. Desligando, meu coração estava batendo tão rápido que eu podia ouvir o sangue pulsando nos ouvidos. Os faróis piscaram novamente, e o carro começou a perder mais velocidade, até que, finalmente, o motor morreu por completo. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir meu próprio coração batendo, misturado ao leve som do vento lá fora. Senti um calafrio ao perceber que eu não tinha muita escolha. Teria que sair do carro e ver o que estava acontecendo com o motor. Lentamente, peguei meu celular e liguei a lanterna. Ao apontá-la para o banco traseiro, meu corpo inteiro gelou. A marca de mão no vidro estava muito mais visível, nítida, como se alguém tivesse pressionado a palma com força ali, há poucos segundos. A mão parecia maior do que uma mão comum e, por um segundo, achei que estava vendo coisas.
Mas ali estava ela, impressa no vidro, perfeitamente definida. Tomei coragem, destravei a porta e saí do carro, respirando fundo o ar gelado da madrugada. A sensação de estar fora do carro trouxe um breve alívio, mas quando comecei a andar em direção à frente para verificar o motor, percebi que a noite parecia mais escura do que nunca. O vento soprava devagar, fazendo as árvores se moverem, e cada pequeno ruído parecia amplificado. Levantei o capô e tentei identificar algum problema no motor, mas não havia nada que eu pudesse resolver ali, no escuro. Parecia que o carro simplesmente havia morrido sem explicação. Suspirei, frustrado e ainda nervoso, e fechei o capô com um estrondo, que ecoou pela estrada deserta. Foi então que ouvi um som que me fez congelar no lugar, uma batida, vinda de dentro do carro, firme, ritmada, como se alguém estivesse tentando sair de lá de dentro. Fechei os olhos e respirei fundo. Era só um caixão, eu me lembrava, tentando desesperadamente me convencer. Corpos não se mexem, pensei, repetindo como um mantra. Mas o som continuava, insistente, e eu sabia que não poderia ignorá-lo para sempre. Parado ali, com o vento gelado batendo no meu rosto e o som abafado vindo do caixão no banco de trás, eu me perguntava se era realmente seguro voltar para dentro daquele carro. Mas eu estava no meio de uma estrada deserta, sem sinal, sem ninguém por perto, e não tinha muita escolha. Respirei fundo, tentando afastar o pânico, e entrei novamente no carro, me forçando a manter a calma. Fechei a porta lentamente, ouvindo o som oco reverberar, e me virei para o volante, tentando não olhar para trás. Girei a chave, mas o motor fez apenas um barulho seco, sem sinal de vida. Tentei de novo, e nada. Soltei um suspiro frustrado, minha mente insistindo em revisitar a possibilidade de algo inexplicável estar acontecendo ali. Foi então que, no meio do silêncio, ouvi um sussurro, quase como um gemido. Não parecia estar vindo de fora do carro, mas de dentro. Era algo fraco, mas estranhamente perturbador. Era quase como se alguém estivesse tentando falar comigo, mas sem forças, como se lutasse contra o próprio silêncio. Fechei os olhos por um instante, tentando me convencer de que tudo aquilo não passava de cansaço e do clima pesado do ambiente. A minha visão periférica, porém, captou um leve movimento no retrovisor, como se algo escuro e denso estivesse se formando no banco traseiro. Meu corpo todo gelou e, contra meu instinto, virei o retrovisor para olhar diretamente para o banco de trás. Por um instante, pensei ter visto uma sombra, algo difuso, uma forma escura, mas sólida o suficiente para me causar arrepios. Tinha uma silhueta humana, imóvel, e então, simplesmente se dissipou. Esfreguei os olhos, como se pudesse apagar aquela visão, mas a sensação de estar acompanhado persistia. Minha respiração estava rápida, quase ofegante. Eu sabia que precisava sair dali, mas o carro simplesmente não queria ligar. Foi nesse momento que senti uma leve pressão sobre o ombro esquerdo, como se alguém tivesse colocado a mão ali, me segurando. O toque era frio e denso, e, por um segundo, senti o calor sair do meu corpo, substituído por um medo primitivo. Quando me virei para olhar, claro, não havia nada. Aquela sensação de paralisia tomou conta de mim, como se algo estivesse me segurando ao banco, forçando-me a permanecer ali. Fechei os olhos, tentando respirar fundo, até que escutei uma voz sussurrada, perto demais do meu ouvido. "Por que você está aqui?" ela perguntou, numa entonação gélida e indiferente. Meu corpo inteiro se enrijeceu. Havia algo ali comigo, eu sabia disso agora. E aquela pergunta parecia tão surreal, tão fora de contexto, mas, ao mesmo tempo, carregava um peso, como se fosse feita por alguém que realmente queria uma resposta. Engoli em seco, e tentei abrir a porta para sair de uma vez, mas parecia travada. "Estou só fazendo o meu trabalho", murmurei, mais para mim mesmo, tentando me acalmar. O silêncio foi a única resposta. E, por alguns minutos, pensei que talvez estivesse seguro. Então, lentamente, o vidro do retrovisor começou a embaçar de novo, formando uma nova marca, desta vez, um círculo, seguido de uma linha vertical, quase como uma letra T. Era impossível aquilo ser um acidente. Aquela marca estava se formando bem ali, diante dos meus olhos. Num impulso, comecei a bater no volante, tentando tirar aquela tensão de dentro de mim, e gritei: "O que você quer?" A minha voz ecoou pelo carro, e no instante seguinte, o silêncio voltou, mas com uma intensidade ainda maior. Então, como se atendesse ao meu chamado, o rádio ligou sozinho. Desta vez, nenhuma voz, apenas uma música antiga,
quase irreconhecível, tocava suavemente, distorcida, como se viesse de um lugar distante. Aquela melodia me trazia uma sensação estranha de nostalgia, algo que eu não conseguia explicar. Eu sentia que aquilo tinha um propósito, mas não conseguia entender qual era. Fechei os olhos, tentando focar na música, tentando afastar o medo. E então percebi algo que nunca vou esquecer. A letra da música falava de um homem preso, incapaz de seguir em frente, perdido entre este mundo e o próximo. Um arrepio subiu pela minha espinha, e eu percebi, naquele momento, que talvez o que estivesse ali comigo não fosse apenas uma alucinação ou um produto da minha imaginação. Uma última batida, seca e insistente, veio de dentro do caixão, quase como uma resposta. Senti meu coração disparar com aquela última batida. Estava claro que algo ali dentro queria ser notado, e a sensação de que eu não estava sozinho ficou insuportável. Meu primeiro instinto foi abrir a porta e sair correndo, mas me obriguei a pensar racionalmente, a lembrar que era apenas um corpo, ou pelo menos era o que eu esperava que fosse. Olhei para o caixão pelo retrovisor e, hesitante, virei para trás. Meus olhos se fixaram na madeira escura, fechada e trancada. Tentei dizer a mim mesmo que aquilo era impossível, que um corpo inerte não pode fazer barulho. Mas enquanto eu encarava aquele caixão, um detalhe me chamou a atenção. A tampa, que antes parecia bem fechada, agora parecia levemente deslocada, como se tivesse sido mexida. A respiração ficou presa na garganta, e uma voz interna insistia que eu precisava abrir o caixão e conferir, mas outro lado gritava que eu deveria fugir o mais rápido possível. Mas como fugir, se o carro não ligava, e eu estava preso ali, no meio de uma estrada deserta? Engoli em seco e senti um fio de suor frio escorrer pela nuca. As mãos tremiam, e meu coração batia como se fosse explodir. Eu não sabia mais o que fazer, mas uma curiosidade sombria começou a tomar conta de mim. E se aquele corpo não estivesse realmente morto? Eu já ouvirá histórias de gente que foi declarada morta, mas que depois acordou no necrotério. Poderia ser esse o caso. Seria um erro médico, um engano. Mas e aquelas sensações, os sussurros, a sombra? Eu não sabia se aquilo era real ou se minha mente estava me enganando. Levantei a mão com hesitação. Estiquei o braço até alcançar o fecho do caixão, e quando estava prestes a abri-lo, uma voz soou dentro da minha cabeça, clara e insistente: não faça isso. A voz era fria e calculada, mas parecia minha própria consciência, quase uma advertência. Afastei a mão instintivamente, recuando até encostar na porta do carro. No exato momento em que eu recuei, a temperatura dentro do carro despencou. Um frio intenso tomou conta do ambiente, tão gelado que minha respiração começou a se condensar em pequenas nuvens de vapor. Meus dentes bateram, e minhas mãos estavam rígidas, quase dormentes. Olhei em volta, e foi aí que senti uma pressão no pescoço, como se algo invisível estivesse se apertando contra a minha pele, me sufocando. Desesperado, levei a mão ao pescoço, tentando afastar aquela pressão, mas não havia nada ali. Era como se o próprio ar estivesse me oprimindo, me empurrando para baixo, me forçando a ficar imóvel. Meus pulmões ardiam, e minha visão começou a escurecer quando, de repente, o peso sumiu. Inspirei com força, tentando recuperar o fôlego, e naquele instante, ouvi um leve sussurro bem ao lado do meu ouvido. Me deixe descansar. Era uma voz rouca, triste, quase suplicante. A voz soava cheia de pesar, carregando um cansaço profundo, como se aquele espírito, ou o que quer que fosse, estivesse ali há muito tempo, preso em um ciclo sem fim. As palavras ecoaram na minha mente, e uma onda de compreensão começou a surgir. Talvez, quem quer que estivesse ali, não estivesse tentando me assustar, mas sim pedindo ajuda. Senti uma mistura de pena e terror. Não fazia ideia de como ajudar, mas algo dentro de mim dizia que eu precisava fazer alguma coisa para dar paz àquela presença. Olhei para o caixão, respirando fundo, e decidi que era hora de abrir a tampa. Com a mão trêmula, segurei o fecho do caixão, hesitando apenas um segundo antes de girá-lo. A tampa rangeu, pesada, enquanto a levantava alguns centímetros. A sensação de frio que saía do interior era quase tangível, como se estivesse vindo de um lugar muito mais distante que a simples madeira pudesse abrigar. Dentro do caixão estava o corpo, rígido, pálido, os olhos fechados, coberto com um tecido fino e cinzento. Por um instante, pensei que tudo aquilo realmente era coisa da minha cabeça, uma reação exagerada, algum tipo de ilusão provocada pelo medo. Mas, então, um detalhe me arrepiou até a alma. As mãos do morto estavam ligeiramente afastadas do corpo,
e os dedos formavam algo como uma garra, como se tivessem feito força, tentando se erguer, tentando se libertar. Engoli em seco, ainda com os olhos fixos naquele corpo. A dúvida me corroía. Estaria aquela pessoa, de alguma forma, ainda consciente? Seria possível? Me forcei a acreditar que era apenas o rigor mortis, a tensão natural dos músculos, uma explicação física e lógica. Mas a marca de mão no vidro, o sussurro e a sombra, tudo apontava para algo mais sombrio. Inclinei-me um pouco, aproximando o rosto, quando uma súbita mudança no ar me fez congelar. Senti o cheiro de algo familiar e, ao mesmo tempo, estranho. Era um odor suave, quase imperceptível, mas pungente o suficiente para trazer lembranças à tona. O cheiro de flores murchas, de velas apagadas, aquele odor específico que só se sente em velórios. Minha mente se encheu de imagens que não faziam sentido, como se fosse um álbum de memórias fragmentadas. Vi cenas de um quarto escuro, de uma pessoa sentada sozinha na penumbra, e de um rosto, o rosto do homem que agora estava ali, imóvel dentro do caixão, mas com os olhos bem abertos e tristes. Era como se aquelas imagens estivessem se projetando direto na minha mente. Foi quando percebi uma coisa que me deu um nó no estômago. O rosto do homem não era completamente estranho para mim. Lembrei-me de um noticiário que vi há algumas semanas sobre um senhor idoso que tinha sido encontrado morto na própria casa, sozinho, após dias sem contato com a família. Ninguém foi ao seu velório, ninguém reclamou seu corpo. Aparentemente, ele passará anos sem ver ninguém, sem receber visitas, isolado e esquecido. Uma tristeza profunda tomou conta de mim. Eu sentia que o que quer que estivesse ali, aquela presença fria e angustiante, talvez não fosse uma ameaça, mas uma súplica. Ele não queria me ferir, queria ser lembrado, queria que alguém soubesse que ele tinha existido, que sua vida tinha significado. Talvez fosse isso que o mantinha ali, preso, incompleto, como uma sombra. Sem saber muito bem o que fazer, mas guiado por um impulso quase involuntário, fechei os olhos e murmurei: "Eu lembro de você." O ar pareceu mudar, como se uma tensão tivesse se desfeito. A temperatura começou a subir, lentamente, e aquela presença sufocante pareceu aliviar, quase como se estivesse, finalmente, em paz. Abri os olhos e vi que o rosto do homem, no caixão, parecia mais sereno, quase pacífico. Fechei o caixão com cuidado, sentindo um misto de tristeza e alívio. Então, girei a chave do carro mais uma vez e, para minha surpresa, o motor ligou imediatamente, sem esforço algum, como se nunca tivesse dado problema. O motor roncou, funcionando suavemente, como se aquele carro nunca tivesse quebrado. Soltei o ar que estava preso nos meus pulmões e olhei uma última vez para o caixão no banco de trás. A sensação de inquietação que me acompanhará durante todo o caminho parecia finalmente se acalmar, como uma tempestade que se dissipa depois de muito tempo. Engatei a marcha e comecei a dirigir, sentindo o peso no meu peito diminuindo gradualmente. O silêncio dentro do carro agora era diferente. Não era mais aquele silêncio opressivo e gélido, mas sim algo quase tranquilo. O rádio permanecia desligado, e pela primeira vez naquela noite, o carro parecia estar em paz. Conforme avançava pela estrada, ainda meio deserta, a realidade do que acabará de acontecer começava a cair sobre mim. As imagens que apareceram na minha mente, os sussurros, o cheiro das flores murchas, o toque frio no meu ombro, tudo parecia real, mas surreal ao mesmo tempo. Eu tentava organizar os pensamentos, procurando alguma explicação racional, enquanto o asfalto passava sob as rodas, levando-me para mais perto da cidade. Foi quando, ao pegar uma curva longa, algo no painel chamou minha atenção. Olhei para o velocímetro, e ele estava funcionando normalmente, mas o pequeno espelho decorativo pendurado no retrovisor, aquele que estava ali desde que assumi o cargo, balançava levemente, como se tivesse sido tocado. O pêndulo que sempre esteve imóvel parecia se mover agora, num ritmo sutil. Fixei o olhar nele por alguns segundos, e um arrepio passou pela minha espinha ao perceber que, mesmo na completa ausência de vento, ele continuava balançando, suave e constante. De repente, uma dúvida sinistra atravessou minha mente. Será que aquele espírito, aquela presença, tinha realmente partido? Ou estaria ele ali comigo, calmo, mas ainda presente? Olhei de relance para o banco de trás e, claro, não havia nada além do caixão fechado. Mas a inquietação estava ali, como uma sombra que permanece à espreita. Continuei dirigindo, mais atento agora, observando o ambiente ao meu redor.
A estrada estava ficando mais iluminada à medida que me aproximava da cidade, e isso trouxe um certo alívio. Quando finalmente avistei as luzes da área urbana, aquela tensão quase invisível, aquela sensação de companhia indesejada, pareceu começar a se dissipar por completo. No entanto, quando parei no primeiro semáforo da cidade, algo inesperado aconteceu. No reflexo do vidro lateral, vislumbrei um vulto sentado no banco do passageiro ao meu lado. Foi só uma fração de segundo, rápido demais para entender, mas o suficiente para me fazer virar o rosto em direção ao banco. Ele estava vazio, mas meu coração disparou novamente. Lembrei-me das histórias que já ouvirá sobre motoristas de carro funerário que, ao fazerem esse trajeto solitário, carregando almas que não tiveram a chance de se despedir, acabam servindo como uma espécie de companhia final. A sensação de solidão e abandono parecia impregnada naquele trabalho, e eu começava a entender o que isso significava. Engatei a marcha novamente e segui até a funerária, finalmente chegando ao meu destino. Encostei o carro, com um último olhar para o banco traseiro, saí do veículo. A noite estava calma, e o ar da cidade era quente, como se quisesse me receber de volta à normalidade. Quando abri a porta traseira e comecei a deslizar o caixão para fora, uma leve brisa, inexplicável e repentina, pareceu me envolver, como um sopro de despedida. Respirei fundo, tentando manter a calma enquanto terminava de descarregar o caixão. O peso parecia maior do que antes, como se algo insistisse em permanecer ali, me acompanhando até o último instante. Empurrei o caixão para dentro do salão da funerária, sentindo uma estranha mistura de alívio e nervosismo, e caminhei até o escritório para preencher a papelada final, enfim, encerrar aquele trabalho. A sala estava silenciosa, com uma luz amarelada e baixa que dava ao ambiente um ar pesado, quase melancólico. Sentei-me à mesa, e minha mente ainda estava presa aos acontecimentos daquela noite. Por mais que tentasse me convencer de que tudo fora uma combinação de cansaço e coincidências, algo dentro de mim dizia que havia mais ali, algo que desafiava qualquer explicação. Enquanto preenchia o último formulário, uma sensação estranha se apoderou de mim. Um arrepio subiu pela minha coluna, e meu estômago se apertou como se pressentisse algo sombrio. Ouvi um leve som de passos ecoando no corredor vazio, embora eu tivesse certeza de que a funerária estava deserta àquela hora. Prendi a respiração, ouvindo os passos se aproximarem, lentos e quase arrastados, como se alguém estivesse andando devagar, carregando um fardo invisível. Levantei-me lentamente, meus músculos tensos, e caminhei até a porta do escritório. O corredor estava vazio, iluminado apenas pela luz fraca de uma lâmpada que tremulava no teto. Quando dei um passo para fora, senti uma mudança no ar, como se o ambiente estivesse carregado de uma presença silenciosa. Meu olhar instintivamente se voltou para o caixão que eu havia acabado de trazer. Ele estava ali, imóvel, mas a tampa estava entreaberta. Meu coração martelava no peito, e me aproximei, os passos hesitantes, mas sem conseguir parar. Quando cheguei mais perto, senti novamente aquele cheiro de flores murchas, de velas apagadas, preenchendo o ar. Era o mesmo odor de antes, mas agora, no ambiente fechado da funerária, parecia ainda mais forte, mais palpável. Com uma mão trêmula, coloquei a palma sobre a tampa do caixão e a fechei novamente, lentamente, sentindo a madeira fria sob os meus dedos. Eu ia me afastar, mas então ouvi, bem ao meu lado, um suspiro profundo, quase como um gemido. Não era minha imaginação. Alguém, ou algo, estava ali, comigo. Recuei, com o coração disparado, e senti uma presença no meu ombro, como se alguém estivesse parado bem atrás de mim, me observando. Fechei os olhos por um segundo, tentando me acalmar, e quando os abri, meu olhar foi direto para a porta de saída. Eu precisava sair dali, mas quando me virei, vi algo que me deixou paralisado. No espelho do corredor, onde meu reflexo deveria estar, não havia apenas eu. Ao meu lado, um vulto escuro, indefinido, parecia pairar. Não tinha rosto, apenas uma sombra densa e pesada, imóvel, mas carregada de uma presença intensa e inexplicável. Engoli em seco e saí do prédio, sem olhar para trás, o som de passos ainda ecoando na minha mente, como se a presença que me acompanhou até ali nunca tivesse realmente partido. Desde aquela noite, voltei ao meu trabalho, mas nada mais foi como antes. Toda vez que pego o volante do carro funerário, sinto que não estou sozinho. Depois daquela noite, passei a dirigir o carro funerário sempre com uma estranha sensação de companhia. Nas viagens noturnas, um peso no ar se fazia presente, como se uma sombra me seguisse em silêncio.
As noites passaram, e cada vez mais aquele desconforto parecia crescer, até se tornar quase insuportável. Certa vez, enquanto atravessava uma estrada deserta e nublada, peguei o hábito de olhar para o retrovisor, como se esperasse ver algo, ou alguém, ali. E foi numa dessas olhadas que percebi, de relance, uma figura indistinta sentada no banco de trás, tão imóvel quanto um cadáver. Num piscar de olhos, sumiu, mas a imagem permaneceu cravada em minha mente. O mais perturbador, no entanto, foi o que aconteceu algumas semanas depois. Estacionei o carro funerário em frente à funerária, fechei tudo e entrei para guardar os documentos do dia. Quando saí, notei algo impossível. O carro estava ligado. Com as luzes internas acesas, iluminando suavemente o interior, a figura de um homem, um vulto de rosto indefinido, parecia estar ali, sentado no banco do motorista. Engoli em seco, o medo dominando cada fibra do meu corpo, e dei um passo para trás, sentindo um arrepio se espalhar pelo meu corpo. Por um segundo, os faróis piscaram sozinhos, como uma despedida fria e calculada. Desde então, toda noite, a última coisa que faço antes de sair é dar uma última olhada para o carro. Não pelo receio de deixar algo esquecido, mas porque não sei quando aquele visitante invisível, aquele passageiro desconhecido, pode decidir fazer a sua última viagem e me levar junto.